Muito bem. Olá, 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 bom dia, conectando-se. Ao Facebook Live. Mais uma manhã, aguardando os nossos irmãos se conectarem. E é Bom isso. dia. Opa, isso aqui, abri minha Bíblia. E é isso aí, gente, né? Mais um dia, mais uma sexta-feira. E os dias passam, né? E a poupança Bomerindos continua uma boa. Lembra desse propaganda? Você não lembra, né? Cá que não, eu sou nova. É, né? Gente, Eu tô velha, hein? era uma propaganda antiga. Os mais antigos lembram. Quem lembra aí? Vamos ver os mais Se antigos. denunciou agora, pastor? É, eu lembro. Sério, amor? Eu lembro. Acho que meu pai lembrava disso. Não é tão velho assim também, não. Uns 30 anos atrás, quem sabe? Né? Você lembra assim? Você era criancinha? Pode contar que você lembra. Não vem com essa história, não, que você lembra. Tá bom? Ai, gente. Eu lembro do meu pai contando isso pra mim. Sério que você não lembra? Não lembra? Da musiquinha? Não? Bom, deixa pra lá. Não pode Então, mentir, né? você lembra, né? Ah, viu? Ah, Quando eu era pequenininha. mas lembra. Tá. Então, gente, hoje sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, agora são 9 horas e 1 minuto, né? E nós estamos estudando o livro de Romanos, ou melhor, a carta de Romanos, né? Lembrando que era uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta toda, o tema central dela fala sobre justiça, né? E nós vamos falar hoje, ou melhor, vamos falar não, nós vamos ler o capítulo 14, né? E ele traz vários ensinamentos, um assunto bem legal, né? Um assunto assim que traz várias reflexões e eu quero chamar bastante sua atenção. Ele é curto, não é uma carta muito longa não, muito extensa, mas ele é bem reflexivo, nos ajuda bastante, né? Ajuda a gente assim a ter uma compreensão acerca de um assunto bem polêmico e ao mesmo tempo ajuda a gente a estender a nossa compreensão, principalmente no relacionamento humano. Então eu quero que você nos acompanhe aí, depois a gente salda os nossos irmãos, tá? Esteja aí conectadinho com a gente. Se puder, irmãos, compartilhe o vídeo, né? Convide alguém para estar junto conosco, tá bom? E depois vai estar disponível o nosso vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá então, pastor. Vamos lá, então. Calma lá, deixa eu abrir aqui. Eu fico falando e daí a gente esquece de abrir aqui. Abre sua Bíblia, pastor. Aqui, tá abrindo. É 15, né? 14. 14? 14. Lembrando que acho que Romanos são 16, se eu não me engano, são 16 capítulos só. Nós já estamos chegando no final. Eu tenho uma proposta, pastor. Não sei se... A minha proposta, a gente acabando Romanos, tá? Eu tô assim, morrendo de vontade de refazer Apocalipse. Uau! Minha O que proposta você é acha que a aí? gente... Conta pra nós o que você acha aí. Que tal nós irmos pra Apocalipse? Eu queria refazer os vídeos, porque tem algumas coisinhas lá que eu preciso refazer. Agora comigo junto, hein? Então... Eu vou ter fazendo se bastante você pergunta, topar, pastor. É. O que você acha? Conta aí pra nós. E esse ano muita coisa mudou, muita coisa já assim, do começo do ano quando eu fiz, muita coisa até se cumpriu, eu acho que seria bem legal, né? Se o senhor porque nós estamos época de cumprimento, gente, eu realmente. gostaria muito de começar, mas vamos ver, né? Inclusive, eu mandei pra você, pastor, e não sei se você viu, na Índia morreu várias pessoas por causa de uma doença. E até então parece que não foi Covid. E parece que foi por causa da água, né? Não tenho bem ao certo essa informação, mas parece que foi... parece que umas 300 pessoas adoeceram, né? Acho que teve uma morte, alguma coisa assim, por questão da água. Então você vê assim, são enfermidades, né? Pestes. Então algumas coisas assim, são sinais, né? A gente fica de olho ao que está acontecendo no mundo, né? E é interessante isso. Depois dá uma olhadinha pra ver se é isso mesmo. Eu vou ver que eu não vi isso. Eu mandei pra você. Marquei você. Ok, vou ver lá. Tá bom? Vamos lá, gente, acompanhe com a gente então. Romanos capítulo 14, abre a sua Bíblia e acompanhe com a gente, vamos lá. Vamos lá. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Não sei qual que é a tua versão, algumas versões falam sobre aceite o débil, tá? Na fé, ou que tem uma debilidade, né? Que tem uma certa fraqueza, uma certa dificuldade em sua fé, tá? E sem discutir assuntos controversos, ou seja, assuntos, queridos, que a gente não pode abrir mão,
Tipo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com relação a isso, não tem que aceitar ou não aceitar. Eu concordo, não concordo. Tudo bem, meu irmão, não vou brigar por causa disso. Não. Tem assuntos que são fundamentais. E esses não tem como abrir mão, né? Que são o que a gente chama de doutrina, essenciais, ok? Coisas essenciais. Tem assuntos que você pode relevar, deixa pra lá. À medida que a pessoa vai amadurecendo, a pessoa vai tendo um entendimento melhor. Você não vai brigar Deus por causa Pai, disso. né? Filho, Espírito Santo. É essencial. Tá. Só Jesus salva. Isso é essencial. Exatamente, tá bom? E aí é sobre isso que Paulo então começa a falar. Vamos lá. Um crê que pode comer de tudo. Então ele vai entrar no assunto específico agora, que é o alimento. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Exemplo, né? Tem uma onda aí do vegano, por exemplo, né? Porque eu sou vegano, porque eu sou carnívoro, eu gosto de churrasco, eu sou vegetariano. Porque eu acredito que se eu comer carne eu vou morrer mais cedo. Porque se eu comer vegetal, eu não gosto. Gente. Às vezes até dá briga em família por causa disso. E agora no Natal, né? Eu não vou Deus. Convidar fulano porque vai matar a pessoa o peru. é vegana. Matou o peru. Ixi. O frango de macumba, né? No ano novo, eu não como não sei o que cisca pra trás. Nossa. Né? Gente, não briga por causa disso, por favor, tá bom? Tá? Vamos ver a instrução que ele vai dar aqui, referente a essas coisas. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Grifa a palavra desprezar. Não deve desprezar o que come. O que não come. O que não come, é isso. O que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Circula aí. Não pois deve Deus condenar. o aceitou. Ok? Mas não é isso que acontece, né, gente? Inclusive, há brigas, gente, né, sobre isso, descarados, inclusive em Facebook, tudo por causa disso, né? Porque aquele que come, acha que tá matando os bichinhos, que não come, acha que tá, né? Olha como a palavra é tão atual, gente. Mas olha o princípio, olha o 4, por que vai dizer o 4? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Tá, então, porque a grande questão aqui é esse julgamento. A gente peca pelo julgamento, tá? Então, muito tranquilo assim, né? Você, cuidado, né? Não despreze, né? Tá? Não despreze, não condene. Essas palavras é muito importante que você... Deus te abençoe, filho. Tá saindo trabalhar. Deus abençoe abençoe, o nosso filho. Vai filho com que Deus. está saindo trabalhar. Que o sangue de Jesus te cubra. Faça isso com seus filhos também, gente. Isso. Tá. Então, queridos, não condene, não despreze, tá? Principalmente quando o assunto não for assunto, que eu falei assim, que envolva fundamento, bases elementares e assim, imutáveis, tá? Então, vamos lá. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aqui ele mudou de tema, já não está falando de comida, está falando de dia, tá? É aquela coisa assim, quem guarda o sábado, a própria questão do Natal agora, né? Tem gente, por exemplo, que está achando um sacrilégio você que comemora o Natal. Nossa. Só porque na Bíblia não fala sobre Natal. Tem gente que está condenando você que tem lá um pinheirinho, que nem a gente tem aqui, né, lá que está piscando, e meu Deus... Tá endemonizando a gente, né? Dizendo que nós somos pagãos porque nós temos um pinheirinho em casa. Teve gente que só faltou fazer apelo para nós aceitarmos Jesus de novo. É isso que vai estar falando agora, entendeu? Então, assim, não condene quem tem e também não condene quem está pensando assim, tá? Porque a Bíblia fala que é os fracos na fé, tá? Então, não julgue, vamos ver o que o texto vai ensinar. Olha quanta coisa esse texto vai ensinar para a gente. Exatamente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. É bem isso. Olha que legal. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graça a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão?
pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vou parar aqui um pouquinho, que daí começa a falar sobre essa questão de pedra de tropeço. Então, Você veja que ele começa com 6, né, pastor? Ali que foi o primeiro que a gente leu. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz. A gente pode falar agora do Natal, né? Por que a gente considera esse dia especial, gente? Aqui em casa começa cedo, né? Pelo pastor Alex, a árvore de Natal ficaria um ano inteiro. Eu acho tão bonito, irmãos, luzinhas, coloridas. Traz alegria, tipo assim. E pra que nós temos isso aqui, gente? É pro Senhor. Não há outro motivo. Tipo assim, a nossa vida é pro Senhor. Tudo que a gente faz diariamente, quer comamos, quer não comamos, o que a gente faz, a nossa vida é pro Senhor. Tudo que a gente faz é pra Ele. Para cada um lembra de uma coisa, né? Para mim, as luzes lembram Jesus. Jesus é a luz do mundo. Nossa. A Bíblia fala assim que, né? Pra mim já lembra assim essa imensidão que nós temos que ser luzeiros no mundo. Exato. Né? A gente tem que brilhar na escuridão. Por exemplo, você vê, para cada um às vezes tem uma ligação. Teve um pastor que o vô dele se suicidou no Natal. Então, para ele, o Natal já tem um sentido diferente, né? Ele já lembra o vô que se suicidou no Natal. Então, é um pesar. Mas então, quando ele casou, ele mudou esse pensamento. Quando casou, ele mudou. Então, Pastor assim, Luciano Subirá. Exatamente, né? Então, assim, quando para cada pessoa, às vezes tem uma significância, uma relevância, coisa e tal. Tá? Então, assim, não condenemos, né? Não condenemos. Se você não comemora, se você não tem uma árvore de Natal... Agora, para pensar. Quem, às vezes, condena, né? Porque aonde que está na Bíblia, por exemplo, né? Que a árvore de Natal, né? Porque é uma, sei lá, uma coisa pagã. Gente, quem que criou a árvore? Não foi Deus, né? Tá? Agora, para pensar. Se você não comemora o Natal, né? Porque Jesus não nasceu no Natal. Tudo bem, daí você vai dar essa data. Tá? Para quem? É uma data pagã. Pois é, então você vai dar para os pagãos comemorar. Em vez de você literalmente, né? Me permita usar essa expressão, literalmente tomar a data do pagão para comemorar, tá? A data do nascimento do Salvador. Mesmo que não tenha sido a data que Jesus nasceu, ou tenha, não sabemos. No mundo inteiro, mas fala do nascimento de Jesus Você Cristo. vai deixar de celebrar a data do Salvador da humanidade. Tá? Não importa quando foi, né? Eu falo para o pastor, Paulo, irmãos, estava em Atenas e precisava falar do Salvador, de Jesus. E ele está lá diante de um monte de deuses, de estátuas, né? De estátuas, de imagens lá de lugar. E ele fala, meu Deus, como é que eu vou falar de um Deus aqui? Eles têm tantos deuses na parede. Como é que eu vou falar aqui? E tem lá um lugarzinho lá que está lá, ao Deus desconhecido. Ele fala, é esse mesmo que eu vou usar. Né? Ele fala, pois que Deus que você prega, Paulo? Eu prego esse aqui, ó. Esse aqui qual? Esse aqui é o que vocês estão aqui cultuando, aqui, o Deus desconhecido. Pois esse aqui que eu prego. Ele usa o quê? De uma oportunidade para pregar o Deus verdadeiro. Aproveita aquele que você não conhece, né? Esse que é desconhecido para vocês, pois é esse que eu prego. Você entendeu? É uma oportunidade, né? A gente vai perder a oportunidade. Não podemos, não é tempo de perder a oportunidade. De utilizar essa data Natal, né? Em que o mundo inteiro comemora. Para comemorar o nascimento de Jesus. Né? É a oportunidade que você tem para trazer a tua família para dentro da sua casa. Ou que você vai se reunir com a sua família. Agora é o seguinte... Faz as pazes, perdoa. Agora é o seguinte, você vai se reunir com a sua família. Então não perca a oportunidade de lembrar do aniversariante. Seja a data ou não. Às vezes a gente não comemora no dia aniversário da gente, não é verdade? Né? Falei assim, Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Mas nós comemoramos o nascimento dele, quantas coisas boas ele nos trouxe, nós podemos lembrar dele, ele é o salvador do mundo. Então assim, não perca a oportunidade de no momento que você estiver reunido com a sua família, nas festas, seja na passagem de ano, de falar de Jesus. Pastor, não perca esse momento. Imagina só, uma alma. Nossa, que você consiga. Você ganhe. Gente. A Bíblia é assim, que uma alma vale mais que o mundo todo. Agora, você pode fechar o coração, não ter árvore, não ter Natal, não ter luzinha, não ter nada. Você pode não você ganhar pode ser aquela alma. pessoa que não se reúne com ninguém.
Pode ser aquela pessoa que não vamos convidar a tia fulano de tal porque ela não aceita o Natal, né? Então não adianta mesmo, né? É a tia cristã. Daí a tua família inteira convida você para uma ceia de você Natal. não Você fala, vai. não, porque eu não comemoro o Natal. Porque Jesus não está na Bíblia que eu comemoro. Irmãos, além de você né, não ganhar alma nenhuma, você vai perder de ser Faça por testemunha Jesus de Cristo. Jesus. Não tem problema você não gostar. É isso que está falando o texto. Não tem problema. Eu imagino Jesus. Mas não perca a oportunidade de falar de Jesus. Fale de Jesus. Eu imagino Jesus hoje aqui, no nosso lugar, dizendo, opa, onde vai ser a ceia esse ano? Exatamente. Né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já pensando, o que eu vou Ele usar? já ia olhar aquela mesa, O que assim, eu vou usar aqui ele ia ficar procurando assim, pra que pregar. momento que eu vou falar. Alguma coisa né? para usar aqui como parábola que eu vou para marcar pregar. a vida deles, que momento que eu vou deixar isso aqui marcado. Porque ele ia dar um Exatamente. jeito de marcar. Onde ele ia, os encontros com as pessoas que ele tinha, ele dava um jeito de marcar. E aí, essa essência que nós não podemos perder, gente. Se você quer ter árvore de Natal nessa casa, não tem problema. Quer ter? Amém. Não quer ter? Também amém, não tem problema. Mas não perca a oportunidade de falar de Jesus, tá? Não julgue quem tem. Não julgue quem não tem. Mas tá? não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. De ganhar uma alma para Jesus, de converter uma alma para Jesus, tá bom? Exatamente. Vamos lá. Agora sim, no versículo 13, então, onde nós paramos, deixa eu só achar aqui, né? Porque está falando sobre que nós vamos estar diante do Senhor e vamos ter que prestar conta, cuidar com o julgamento, porque vamos ter que prestar contas diante do Senhor de tudo que fazemos. Versos 13, então, diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. E aí que tá, porque se a gente não cuidar e for muito legalista, a gente começa a colocar pedra de tropeço. A gente começa a dificultar o caminho das pessoas, querido. Eu lembrei de algo aqui, pastor. Quando você estuda, né, dentro da teologia, missões transculturais, os missionários, né, e quem já passou por isso faz parte. Quem já fez missões. De quem já fez missões e a gente estuda algo sobre isso, né? E o que eles põem em prática é estudar a cultura do país para imergir nela, tá? E tirar proveito da cultura para pregar a Cristo, tá? Então, ok, gente, isso é ter sabedoria, porque assim, existem culturas que você não faz ideia. Tem coisas aqui que para nós são tão normais que, se praticadas em outro país, são totalmente aberrações. Sim. Né? Por exemplo, antibíblicos, uma coisa bem opa, né? Que é na Bolívia. Na Bolívia. Na Bolívia, gente. Para nós, assim, você esbarrou aqui em alguém. Você, opa! Tá? Tão simples para nós, ok? Só que na Bolívia é chamado de tonto, né? É chamado de tonto. Tá? Chamar alguém de tonto, ou seu tonto. Daí o pastor lá esbarrou com assim. Então, quer dizer, o trabalho do missionário é justamente estudar essa cultura e absorver ela de uma maneira que ele possa pregar Cristo. Então, assim, a oportunidade sempre é pregar Cristo, né? Então, não colocar pedra de tropeço. Ah, não pode isso? Não, porque minha cultura diz isso, coisa assim. Não. Você não pode colocar pedra de tropeço. Né? Você tem que se imergir. É isso que Paulo fez quando ele falou assim, tem um Deus desconhecido aqui. Então eu falei assim, é sobre esse. Aqui achei uma brecha na cultura para pregar Cristo. Tem algumas tribos, pastora, que se a mulher, né? A mulher que cobre os seios são as prostitutas. Exatamente. Né? Então as mulheres que cobrem os seus seios são justamente aquelas que são prostitutas. As porque daí aquela coisa que vai causar curiosidade. Não cobrem os seios. Né? Porque então imagina na igreja, é claro que lá não tem a igreja assim. Tudo, algumas tribos, gente. É tudo cabana, né? Tipo assim, às vezes badiar. Mas as mulheres sérias são aquelas que não têm os seus seios cobertos. Se elas aparecer, não precisam esconder então imagina nada. o missionário que vai, né? Lá para aquela tribo pregar, né? Que choque cultural. Americano, ocidental, né? Tem que descobrir o seio, porque se cobrir o seio vai ser classificado como, né, uma mulher fácil. E assim por diante, Veja lá. Versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor.
Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aqui, irmãos, observe que ele volta no tema alimento, mas ele volta no tema alimento para falar de um assunto que é o amor. Porque ele diz, agora ele começa, por quê? Ele fala no assunto do amor, porque ele começa a dizer assim, ó, se o que você come, né, faz o seu irmão pecar, então, pelo amor que você tem ao seu irmão, deixa de comer. Mas não porque o alimento é pecado, porque você não quer ferir a consciência do seu irmão, né? Vamos lá. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Esses últimos versículos, eles são tão libertadores e esclarecedores, e ao mesmo tempo, ele nos cercia em nome do amor e da fé. Porque você veja só, né, os versículos finais, né? Eu começaria aqui pelo 19, pastor. Ele diz assim, em nos esforçar em uma coisa. Guarde isso. No que eu tenho que me esforçar? Em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Me edifica a pessoa que está no Também meu não lado. pode edificar só uma parte, Não, tem que edificar os dois. Né? Os dois né? Não é só edificar não é só o anular, outro, é né? mútua. Isso. Me edifica, mas edifica o outro também. Né? Não destrua a obra de Deus, porque Deus está fazendo uma obra, né? Por causa nas da comida. nossas vidas, tá? Por causa de comida, seja o que for, bebida, né? Etc. Tá? Daí fala assim seja qual for o modo de crer, cada um tem um modo de crer, né? A respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Então, por isso assim, tem coisa que é você e Deus, queridos, né? Se isso não te condena, né? Se a sua fé, tá? Exemplo, né? Tem gente, né? Eu sempre falo assim, você não sabe, né? Da onde você compra a carne do açougue. Você não sabe se o dono daquele açougue ou o dono do frigorífico consagrou aquela carne. Por isso, justamente, que a Bíblia ensina que você deve orar sobre os seus alimentos, sobre as suas refeições. Você deve consagrar a Deus, dar graças a Deus. Você não sabe a proveniência, né? Sim. Assim como nós abençoamos aquilo que vem em nossas mãos, né? Você que é um empresário cristão também abençoa e ora pela sua empresa. Aqueles que não são também fazem. É muito comum você, às vezes, quando você ganha um presente de alguém, né? O que é o certo? Você agradecer a Deus. Senhor, eu te dou graça por esse presente que eu ganhei. Eu não sei quantos de vocês já foi chegado lá na macumba, irmãos, né? Mas vamos aqui só entre nós, tá? Mas era muito comum quando você queria, né, fazer aquela amarração lá, ou desamarração, sei lá, né? Roubar o marido da outra lá, você ia lá no centro de macumba e fazia uma obra lá para quê? Para separar o casal. Normalmente o que acontece? A mulher lá que fazia lá a macumba fazia, agora leva esse presente para outra. Ia num presente. E o que acontece? Se a pessoa era uma crente, recebia aquele presente e agradecia a Deus e fazia uma oração, sabe o que acontecia? Pois a mulher ganhava um presente, irmãos, porque quebrava todo o efeito da macumba. Você sabia disso? Todo o efeito daquele mal é quebrado com uma oração. Ou seja, ela ganhava um presente. Se a pessoa não orava, sabe o que acontece? O efeito daquela macumba, ou seja, daquela legalidade, faz parte da vida daquela pessoa e começa assim a trazer problemas para o casamento daquela pessoa. Tá? Por quê? O poder da oração santifica. Por isso, assim, mais que jogar álcool, gente, nas coisas, pacote, ora. Sim, é verdade. Sabe, assim, máscara é importante, álcool é importante, mas a oração é muito melhor. Então você faz tudo o que tem que fazer, todas as proteções, mas a oração é que verdadeiramente vai livrar você de qualquer coisa. Um álcool elimina um vírus ali. Agora uma oração
Quebra toda intenção maligna. Toda maldição. Que vocês não sabem. Então, gente, encerramos aqui com o versos 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, se beber, se aceitar. A dúvida, pastora. A dúvida, eu digo para você pode receber até uma oração, queridos. Se você não acreditar, Exatamente. nem a oração vai funcionar. Porque você não recebeu por fé. Exatamente. Você está entendendo? Então, a dúvida aqui é palavra-chave, circula aí na tua Bíblia, tá? Mas aquele que tem dúvida é condenado, tá? Se você comer, participar, se você, tá? Você não pode permitir a dúvida, tá? Porque não come com a fé. Tudo tem que ser por fé, crendo. E tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, se você não fizer por fé, crendo, tá? Você vai ser condenado. Então, quando você faz por fé, é fazer crendo. Bebendo alguma coisa mortífera, mas eu creio que não vou morrer. Aquilo não tem poder sobre a sua vida, tá? Eu estou entrando no hospital para orar por um enfermo e creio que não vou pegar nenhuma doença. Eu estou crendo, é pela fé. Eu não, assim não vou ficar doente, tá? Ah, mas eu tenho dúvida, porque eu posso. Ah, então é melhor que não faça. É melhor que não vá. Ah, mas eu tenho uma carteirinha de pastor. Mas se você está duvidando, então é melhor que não vá. Você entende? Não importa quantos anos você tenha de igreja ou não. Se você está duvidando, é porque a sua fé, por algum motivo, está fraca, enfraquecida. Então é melhor que não vá. Melhor primeiro vá fortalecer a sua fé. Exatamente. Né? Assista aí alguns vídeos aí de devocionais, leia a Bíblia, fortaleça a sua fé antes do que vá fazer a coisa sem fé. Eu vou fazer um evangelismo, um trabalho na cidade, dar comida para os pobres. Se a sua fé está fraca, primeiro fortaleça a sua fé. Exatamente. Senão uma obra que é tão linda e maravilhosa pode trazer dúvida no teu coração e prejudicar você. Depois, Satanás trabalha nisso mesmo, né? E depois acontece alguma coisa, a pessoa fica daí, né? Assim, isso me aconteceu porque eu fui lá evangelizar. O inimigo veio e me retalhou, né? Trouxe retaliação porque eu fui lá e orei por tal pessoa. Gente, retaliação só vem por quem tá fraco. E aí que o diabo age, amor. Porque assim, bastou alguém chegar e falar assim, tive um sonho com você. Sonhei que você estava se separando do seu esposo. Pronto, irmãos. Você viu? Deus se mostrou. Se a pessoa não tem uma fé firme, forte, como a Bíblia fala assim, se a fé daquela pessoa é débil ou fraca, pronto. Né? O inimigo já tem uma porta para entrar. Vocês estão entendendo? Romanos 14. É libertador, gente. Te cura. E no 15 vai libertar mais ainda. Nossa. Nós precisamos ser libertos. Sair dos paradigmas. O Senhor está nos libertando para viver uma vida livre dele, gente. Amém? Seja com pinheirinho, sem pinheirinho, não tem problema. Exatamente. Queridos. Né? Só não nos condene, nós não condenamos você também. É isso aí. Vamos saudar aqui os nossos irmãos que estão conectados com a gente, tá? Aqui